Vamos ao vídeo 4 da nossa aula 3. No vídeo 3, a gente parou justamente na demonstração dessa proposição, que afirma que dois elementos A e B em um domínio de integridade, eles são associados se e somente se o B consegue se escrever como A vezes U, onde U é um elemento invertível do anel A. Vamos à demonstração. Então, primeiro vamos supor que o A é associado a B, ou seja, supor que o A divide o B e o B divide o A. Então, existem dois elementos, x e y em A, tais que o B se escreve como A vezes x e o A se escreve como B vezes y. Se o A é igual a zero, lembre-se que há a possibilidade da gente dividir o zero não vai dividir um outro elemento, mas porque nós estamos diante de um domínio de integridade, mas um elemento divide o zero, pode dividir o zero. Então, se o A for igual a zero, o que a gente tem é que o B só pode ser o zero também, né? Então, você escreve o B como 0 vezes 1, e 1 é de fato um elemento invertível. Portanto, se eu tiver A igual a zero aqui, eu tenho um elemento invertível do anel A, tal que 0 vezes 1 vai ser igual a zero, e você tem então que A e B são associados, porque você vai ter ambos sendo nulos, e ambos podem ser escritos como 0 vezes o 1, que é um elemento invertível. Então, tanto dá para escrever o A como sendo 0, como o B como sendo 0, e trocar a posição de A e B, sendo eles iguais aí. Vamos supor, então, que A é diferente de 0. Daí temos que A se escreve como A vezes x vezes y. Por quê? Porque eu estou olhando para o B como sendo A vezes x, então eu consigo reescrever essa igualdade trocando o B por A vezes x, e então eu escrevo assim: A igual a vezes x vezes y. E aí, somando o oposto aqui dos dois lados, né, o inverso aditivo de AXY, eu tenho que A menos AXY é igual a zero. E aí dá para colocar o A em evidência e lembrar que estamos diante de um domínio de integridade. E num domínio de integridade, se esse produto é zero, então o fator 1 menos xy vai ser zero, e a gente conclui então que xy é igual a 1. Logo, a gente conclui que o x é invertível. Bem, como o B se escreve como A vezes x, e x é invertível, então existe o U que a gente estava procurando. Basta que a gente tome o U como sendo o x, que a gente acabou de verificar que é invertível. E aí a gente conseguiu escrever B como sendo A vezes U, onde U é invertível. Provamos a primeira parte. Agora vamos provar a segunda. Ou seja, a gente vai supor que B se escreve como A vezes U, onde U é invertível. Quando a gente supõe isso, automaticamente a gente está escrevendo B como um produto onde um dos fatores é o A. Ou seja, a gente acabou de escrever que o A divide o B. Ora, como U é invertível, então nós podemos escrever essa igualdade, na verdade multiplicar essa igualdade por U a menos 1 dos dois lados. Quando eu multiplico U a menos 1 vezes o B, à esquerda eu tenho isso. E quando eu multiplico U vezes U a menos 1 aqui à direita da igualdade, vou ficar com A vezes U a menos 1. Só que U vezes 1 a menos 1 é 1, então eu vou ficar com A vezes 1, portanto eu vou ficar com A. Assim consegui escrever o A como o produto B vezes U a menos 1. Logo escrevi o A como um produto onde um dos fatores é o B. Ou, em outras palavras, acabei de mostrar que o B divide o A. Então, temos que o A divide o B e o B divide o A. Portanto, A e B são associados no anel A. Um exemplo. Quais são os associados do 2 barras em Z6? Então, se eu quero procurar os associados do 2 barra em Z6, eu procuro saber quais são os elementos invertíveis em Z6, né? Porque eu quero encontrar os valores para U. O 2 barra vai ser o nosso A, e eu vou ficar encontrando os valores de B enquanto eu vario os valores de U. Ora, os invertíveis em Z6 são o 1 ou o 5. Em teoria dos números, a gente aprende a identificar os invertíveis em um ZM qualquer. A gente procura todos os números inteiros positivos menores que o M e primos com o M. Então, os números positivos menores que o 6 e primos com o 6 só são o 1 e o 5.
porque o 2 não é primo com 6, o 4 não é primo com 6, o 3 não é primo com 6. Então só restam o 1 e o 5. Os 5 são os únicos primos com 6. Então, no lugar do U que eu estou procurando, eu posso usar o 1 ou posso usar o 5. Então, 1 vezes 2 vai me dar 2, e 5 vezes 2, entre os inteiros seria 10, mas dividindo isso por 6, eu tenho o resto 4. Então, em Z6, 2 vezes 5 vai ser igual a 4. Logo, os associados ao 2 em Z6 são o 2 e o 4. Agora outro exemplo, seja A um corpo, então todos os elementos em A menos 0, ou seja, todos os elementos que sejam diferentes do elemento neutro da adição em um corpo, eles são associados. De fato, se você pegar dois elementos que não sejam o elemento neutro da adição em um corpo, então você consegue escrever o primeiro assim e consegue escrever o segundo assim. Veja que esse elemento aqui, B a menos 1 vezes A, e esse elemento A menos 1 vezes B, ambos são invertíveis no anel A menos 0, porque eles são diferentes de 0, já que o A e o B são diferentes de 0. E então o produto de dois elementos diferentes de 0 em um corpo, que é um domínio de integridade, isso não é nulo, portanto, sendo um elemento não nulo em um corpo, ele é invertível. Então, esse elemento é invertível, esse daqui é invertível. Logo, eu consigo escrever A como B vezes um elemento invertível e consigo escrever B como A vezes um elemento invertível. Assim, A e B são associados. Ok? Bem, mais uma importante definição. Seja A um domínio de integridade e P um elemento em A, esse P não nulo e esse P também não invertível. Então, se você tem que P é não nulo e ele é não invertível em um domínio de integridade, ele será primo quando, dados dois elementos A e B em A, se esse elemento P dividir o produto A vezes B, então ele tem que dividir um dos fatores. Ou ele divide o A, ou ele divide o B. Esse mesmo elemento P, ele será irredutível se ele, ao ser igual ao produto A vezes B, então, ou o A é um elemento invertível, ou o B é um elemento invertível. E, por fim, esse elemento será dito redutível se ele não for irredutível. Mais uma proposição. Seja A um domínio de integridade e P um elemento nesse domínio de integridade. Se P é primo, então P é irredutível. Mantenham em mente a definição. Quando eu estou afirmando que se P é primo, então ele é irredutível, eu estou dizendo que se P, ao dividir um produto A vezes B, então P tem que dividir um dos fatores, consequentemente, se o P for o produto, um dos fatores tem que ser irredutível. É isso que devemos demonstrar. Vamos à demonstração. Seja A um domínio de integridade e P um elemento em A. Se P é primo, então P é irredutível. Então, vamos supor que P, pertencendo a A, é primo. Queremos mostrar que P é irredutível. Então, vamos escrever P como sendo o produto A vezes B de dois elementos AB em A. Queremos mostrar que ou A é irredutível ou B é irredutível. De fato, como P é um produto A vezes B e P é primo, ora, naturalmente o P tanto divide o A como divide o B, já que ele é o produto A vezes B. Então, se ele tanto divide o A como divide o B, ou melhor, se ele divide o produto AB, então ele é obrigado a dividir o A ou dividir o P, já que ele é primo. Assuma que P divide A. Eu poderia ter assumido que P divide B, né? Vou assumir que P divide A. Então existe um C pertencendo a A, tal que o A se escreve como P vezes C. Logo, eu consigo escrever essa igualdade, P igual a A vezes B, como sendo P igual a PCB. Porque no lugar do A, eu escrevi PC, né? E o B eu apenas repeti. Agora, olhe para essa igualdade. Você tem P vezes CB e aqui o P. Naturalmente, a gente fica tentado a dizer que CB é igual a 1. E de fato
porque a gente está num domínio de integridade. À esquerda nós temos P vezes 1 e à direita nós temos P vezes CB. Então, pela lei do cancelamento, que vale em um domínio de integridade, eu cancelo o P e eu tenho que CB é igual a 1. Então, realmente, como há um domínio de integridade, temos CB igual a 1. Mas dizer que CB é igual a 1 significa dizer que o C é o inverso do B. Portanto, eu estou dizendo que B é invertível em A. Analogamente, se tomarmos que P divide B, lembre-se que tomamos que P divide A. Mas se tivéssemos tomado que P divide B, a gente teria concluído que o A seria invertível. Tomamos que P divide A e mostramos que B é invertível. Portanto, ou o B é invertível ou o A é invertível, onde o P é o produto A vezes B. Então concluímos assim que P é irredutível. Terminamos a demonstração. Uma observação também importante: a recíproca dessa proposição não vale. Para mostrar isso, devemos tomar um elemento irredutível e mostrar que esse elemento não é primo. Então, tomamos o anel A formado pela adjunção do conjunto dos números inteiros com a raiz de menos 5. E tomamos o elemento x igual a 3. 3 pertence a esse conjunto. Esse conjunto é formado pelos elementos da forma A mais B raiz de menos 5, onde A e B são inteiros. Então, tomamos A igual a 3 e B igual a 0, e aí eu tenho que x é igual a 3. Esse elemento é irredutível. Por quê? Porque se nós escrevermos o 3 como A vezes B, com A e B pertencendo a A, ou o A vai ser 1, ou o B vai ser 1. Então, nós teremos que ter ou o A sendo um elemento invertível, ou o B vai ter que ser um elemento invertível. Isso mostra para a gente que o número 3 é um elemento irredutível em Z raiz de menos 5. Porém, ele não é primo. Por que ele não é primo? Porque o número 3 em Z raiz de menos 5, ele divide o produto 3 mais raiz de menos 5 vezes 2 menos raiz de menos 5, que é igual a 9. 3 divide 9 em Z raiz de menos 5. Mas o 3 não divide nem o 2 mais raiz de menos 5, nem o 3 menos raiz, nem o 2 menos raiz de menos 5. Então, se ele não divide 2 mais raiz de menos 5 e não divide 2 menos raiz de menos 5, sendo que dividiu o produto deles dois, então esse elemento não é primo. Portanto, se ele não é irredutível, então ele pode ser irredutível, mas não ser primo. Ok? Portanto, não vale a recíproca da nossa proposição. Mais um exemplo: em Z raiz de 2, ou seja, na adjunção do conjunto dos números inteiros com raiz de 2, o elemento 23 não é irredutível. Por quê? Porque 23 pode ser escrito como produto 5 mais raiz de 2 vezes 5 menos raiz de 2, que são dois elementos em A, sendo que 5 mais raiz de 2 e 5 menos raiz de 2 não são invertíveis em Z raiz de 2. Verifique isso, ou seja, tente encontrar o inverso e veja que não é possível encontrar. Logo, 23 não é primo, porque se 23 se escreve como esse produto, então nós teríamos que ter que um dos dois teria que ser um número invertível, e não é o que acontece. Certo? Bem, logo 23 não é primo. Vamos a uma proposição a mais, mas essa proposição a gente vai deixar para o próximo vídeo por uma questão de tempo.